Bom, turma, estamos aqui agora na NR9, que trata sobre o PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Essa é também uma norma regulamentadora, que teve sua primeira publicação em 78, com algumas atualizações em 94, 2014, 2016, 2017 e 2019. Em síntese, o que vai tratar essa norma? Como eu já mostrei para vocês em alguns momentos, nós sabemos que o trabalho ele faz bem, mas existem algumas condições que podem prejudicar a nossa saúde. Existem alguns riscos dentro do ambiente de trabalho que podem provocar alguma ou desencadear alguma doença no decorrer dos anos no exercício das nossas atividades laborais. Então, pensando nisso, a empresa ela deve reconhecer quais são esses riscos através do PPRA, que é um documento, certo? Nós vamos ver aqui uma estrutura básica de um PPRA, e esse documento ele vai ter o reconhecimento da empresa dos riscos que ali estão presentes e quais são as medidas de prevenção que devem ser utilizada pela empresa, certo? Então, olha só, esta NR estabelece a obrigatoriedade da elaboração e implementação por parte de todos os empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregados do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, PPRA, visando a preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores, através da antecipação, reconhecimento, avaliação e consequente controle da ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, tendo em consideração a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais. As ações do PPRA devem ser desenvolvidas no âmbito de cada estabelecimento da empresa, sob responsabilidade do empregador, com a participação dos trabalhadores, sendo sua abrangência e profundidade dependente das características dos riscos e da necessidade de controle. Então, olha só, pessoal, o primeiro item fala da obrigação da elaboração e implementação do PPRA pelas empresas, certo? Ou seja, é mais um documento que a empresa deve ter e um documento que deve ser implementado, ou seja, seguido à risca, de acordo com as ações de prevenção que nele deve estar determinado, certo? Cada PPRA será elaborado de acordo com as condições do ambiente de trabalho. Imagine que você está em uma empresa de construção, Então, para cada nova área de uma nova obra, será feito um PPRA, tendo em vista as condições do ambiente. Aí vocês imaginam que a empresa que constrói em, por exemplo, Marabá, ela está sujeita a fatores ambientais, climáticos, diferentes, por exemplo, de uma obra que vai acontecer no sul de Minas, por exemplo, certo? Os fatores e condições climáticas lá são diferentes. Então, o documento ele deve ser elaborado de acordo com o ambiente de trabalho, certo? Bom, não havendo tanta mudança no ambiente de trabalho, é determinada uma outra periodicidade para a elaboração do PPRA, certo? Quando não forem identificados riscos ambientais nas fases de antecipação e reconhecimento descritas nos itens 9.3.2 e 9.3.3, o PPRA pode resumir-se às etapas previstas nas alíneas A e F do item 9.3.1. O PPRA é parte integrante do conjunto mais amplo das iniciativas da empresa no campo de preservação da saúde e integridade dos trabalhadores, devendo estar articulado com o disposto nas demais NRs, em especial com o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, que é o PCMSO, que acabamos de ver, previsto na NR7. Então, pessoal, como eu falei lá na nossa aula de NR7,
a empresa ela faz o reconhecimento dos seus riscos e, através daquele reconhecimento, né, o médico que vai elaborar o PCMSO, ele vai determinar ali quais são os exames específicos, né, prevendo, né, que, por exemplo, uma exposição a um determinado agente químico vai desencadear uma determinada doença. Então, aqueles exames, né, devem ser direcionados de acordo com a exposição determinada ali no PPRA, certo? Então, PCMSO e PPRA são documentos na empresa que andam juntos, né? E devem estar todos dois, né, devem ter um grau de coerência entre os dois. Esta NR estabelece os parâmetros mínimos e diretrizes gerais a serem observados na execução do PPRA, podendo os mesmos ser ampliados mediante negociação coletiva de trabalho. Para efeito desta NR, consideram os riscos ambientais. Olha só, nós já vimos, né, nas nossas aulas do primeiro bimestre, né? Olha só o que nós vamos ter: os agentes físicos, que podem ser ruído, vibração, calor, né? Tudo isso é exemplo de risco físico. Aí nós temos os químicos, como por exemplo poeira, fumos metálicos, né? Substâncias químicas perigosas, e os biológicos, né? Que nós vimos assim de forma superficial: os fungos, bactérias, protozoários, os vírus, né, existentes nos ambientes de trabalho que, em função de sua natureza, concentração ou intensidade de tempo de exposição, são capazes de causar o que? Danos à saúde do trabalhador, ou seja, uma doença. Consideram como agente físico as diversas formas de energia que possam estar expostos os trabalhadores, tal como ruído, vibração, pressão anormal, né? Pressões hiperbáricas, por exemplo, né? Temperaturas extremas, radiações ionizantes, não ionizantes, bem como o infrassom e o ultrassom. Consideram agentes químicos as substâncias compostas ou produtos que possam penetrar no organismo pela via respiratória nas formas de poeira, fumos, névoas, neblinas, gases ou vapores, ou que, pela natureza da atividade de exposição, possa ter contato e ser absorvido pelo organismo através da pele ou por ingestão. Consideram os agentes biológicos: bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários, vírus e entre outros. Da estrutura do PPRA, né? Que esse documento deve ter a seguinte estrutura, olha só. Item A: planejamento anual com estabelecimento das metas, né? Prioridades e cronograma de execução. Estratégia e metodologia das ações, forma do registro, manutenção e divulgação dos dados, periodicidade e forma de avaliação do desenvolvimento do PPRA. Olha só, deverá ser efetuada sempre que necessário e pelo menos uma vez ao ano uma análise global no PPRA, para avaliação do seu desenvolvimento e realização dos ajustes necessários e estabelecimento de novas metas e prioridades. Então, a avaliação global ela é feita pelo menos uma vez ao ano, né? E, como eu falei, se houver, por exemplo, uma mudança no ambiente do trabalho, ele deve ser refeito o PPRA. O PPRA deverá estar escrito em um documento básico contendo todos os aspectos estruturais constantes, né, no item 9.2.1, né, que é esse aqui. O cronograma previsto no item 9.2.1 deverá indicar claramente os prazos para desenvolvimento das etapas e cumprimento das metas do PPRA. Do desenvolvimento do PPRA, né, vai incluir as seguintes etapas: antecipação e reconhecimento dos riscos, né, onde a empresa reconhece que ali, de acordo com o setor, né, o local de desenvolvimento de determinadas atividades, tem o risco X, Y, Z. Por exemplo, uma grande empresa na área de manutenção, lá vai ter o risco ruído, né? Nós vamos ter uma série de máquinas e ferramentas em constante uso lá, eu vou ter uma exposição a ruído. Se nessa manutenção tem, por exemplo, um serviço de soldagem, né? Então vai ter ali os fumos metálicos, né? Um agente químico. Estabelecimento de prioridades e metas de avaliação de controle,
avaliação dos riscos e da exposição dos trabalhadores, implantação das medidas de controle e a avaliação de sua eficácia, monitoramento da exposição aos riscos e registro e divulgação dos dados, né? Então, o PPRA deve seguir as seguintes etapas. A elaboração, implementação, acompanhamento e avaliação do PPRA pode ser feito pelo SESMET, né? Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, ou por pessoa ou equipe de pessoas que, a critério do empregador, sejam capazes de desenvolver o disposto no STNR. Ou seja, pode ser feito tanto pelo SESMET da própria empresa, ou terceirizado, né, por uma empresa que trabalha com esse tipo de elaboração de documento, que é o PPRA, e tem também o LTCAT, né? A antecipação deverá envolver a análise de projetos de novas instalações, métodos ou processos de trabalho ou modificação dos já existentes, visando a identificar os riscos potenciais e introduzir medidas de proteção para sua redução ou eliminação. O reconhecimento dos riscos ambientais deverá conter os seguintes itens: identificação, né, dos riscos, determinação e localização das possíveis fontes geradoras, por exemplo, ruído, né, motorista, qual que é a fonte geradora do ruído para quem é, por exemplo, motorista, né, os veículos automotores. Identificação das possíveis trajetórias e dos meios de propagação dos agentes no ambiente do trabalho. Por exemplo, o ruído, ele se propaga tanto através das ondas sonoras, né, que pode ser no ar ou no sólido, né? Identificação das funções e determinação do número de trabalhadores expostos, isso é um dado que é facilmente encontrado em toda empresa. Caracterização das atividades, do tipo de exposição. Então, olha só, quando eu vou fazer o PPRA, eu devo levar em consideração a função. Por exemplo, uma pessoa, um colaborador que trabalha no setor de RH da empresa, ele vai ter uma exposição diferente de quem trabalha, por exemplo, em um serviço de infraestrutura, né? Então, para cada função, eu vou ter uma exposição a riscos diferentes, ou seja, as avaliações que eu devo fazer ali para cada função são diferentes. Obtenção de dados existentes na empresa, indicativos possível comprometimento à saúde decorrente do trabalho, possíveis danos à saúde relacionados aos riscos identificados, disponíveis na literatura técnica, e descrição das medidas de controle já existentes. Da avaliação quantitativa, né, deverá ser realizada sempre que necessário para comprovar o controle de exposição ou inexistência dos riscos identificados na etapa de reconhecimento. Então, por exemplo, um colaborador que trabalha em um setor administrativo de uma empresa, certamente, né, na grande maioria das vezes, ele está exposto a uma quantidade de ruído não tão relevante comparado a quem trabalha no setor da manutenção. Eu devo fazer a avaliação de ruído nessa função? Isso é muito importante. Por quê? Né? Para comprovar que aquele risco, né, ele não é tão relevante para aquela função. Dimensionar a exposição dos trabalhadores, subsidiar o equacionamento das medidas de controle. Das medidas de controle, né, deve ser feita a identificação na fase de antecipação de risco potencial à saúde, né? Por exemplo, o ruído ele pode desencadear uma perda auditiva, certo? Constatação na fase de reconhecimento de risco evidente à saúde. Quanto aos resultados das avaliações quantitativas da exposição, os trabalhadores que excederem os valores limites previstos na NR15, que nós vamos estudar, ou a ausência destes, os valores limites de exposição ocupacional adotados pela ACGIH, ou aqueles que venham a ser estabelecidos em negociação coletiva de trabalho, desde que mais rigorosos do que os critérios técnicos legais estabelecidos. Quando, através do controle médico e saúde, ficar caracterizado o nexo causal entre os danos observados na saúde dos trabalhadores e situação de trabalho àqueles que eles fiquem expostos. Bom, o que mais que eu posso falar para vocês? Das medidas de prevenção, né? Medidas de caráter administrativo, de organização do trabalho, né? Fixação de turnos, né? Redução da carga cognitiva de trabalho, utilização do equipamento de proteção individual, né? Pode ser, por exemplo,
quem está exposto a uma grande exposição de ruído, né, utilizar um determinado abafador que atenue aquele ruído, ou equipamento de proteção coletivo, colocar ali naquele maquinário um isolamento acústico, né? Então, estas são medidas de prevenção, né? E na NR15, né, nós vamos falar do monitoramento, né, das avaliações quantitativas dos riscos ambientais e das medidas de controle, certo? Isso aqui é mais para vocês entenderem a estrutura do PPRA, que é mais um documento que a empresa deve elaborar e implantar na empresa, seguir à risca e a sua importância, né? Então, a empresa ela faz o reconhecimento dos riscos que ali existem e através desse reconhecimento ela propõe algumas medidas de prevenção, certo? É um documento que anda junto com o PCMSO, ou seja, o PCMSO é elaborado a partir do PPRA, certo? Porque é através do PPRA que o médico vai determinar quais serão os exames de acordo com cada função e a atividade que o colaborador exerce. Então é isso, pessoal. Fechamos aqui a NR9. Na sequência, veremos a NR10. Abraços e até a nossa próxima aula.